O que significa que aqueles que se humilham serão exaltados? Mateus capítulo 23 versículo 12. Os professores e líderes religiosos judeus da época de Jesus, os escribas e fariseus, exibiam muitas características indesejáveis. Os principais deles eram o orgulho e a hipocrisia. Em Mateus capítulo 23 versículo 1 e 12, Jesus adverte seus seguidores a não imitarem seu comportamento desprezível, concluindo com estas palavras: o maior entre vocês deve ser um servo, mas aqueles que se exaltam serão humilhados, e aqueles que se humilham serão exaltados. Mateus capítulo 23 versículo 11 e 12. De acordo com os princípios paradoxos do reino de Deus, a pessoa mais importante é aquela que está disposta a descer ao nível mais baixo e servir aos outros. Ver Mateus capítulo 20 versículo 24 e 28. Os fariseus tentaram provar o seu valor elevando-se acima de todos os outros. Mas os servos fiéis do Senhor não precisam se exaltar, eles não têm nada a provar. Em vez disso, eles se humilham diante de Deus e ficam cheios de sua graça, confiando que Deus exalta os humildes. Tiago capítulo 4 versículos 6 e 10. Deus ordena que seu povo ande humildemente com o seu Deus. Miqueias capítulo 6 versículo 8. Veja também Êxodo capítulo 10 versículo 3, Isaías capítulo 57 versículo 15, Sofonias capítulo 2 versículo 3, Lucas capítulo 14 versículo 9 e 11, 1 Pedro capítulo 3 versículo 8, e que sejam completamente humildes. Efésios capítulo 4 versículo 2, veja também Colossenses capítulo 3 versículo 12, Tiago capítulo 3 versículo 13. O Senhor declara: abençoarei aqueles que têm corações humildes e contritos, que tremem da minha palavra. Isaías capítulo 66 versículo 2. As bem-aventuranças e com lembretes de que Deus exalta os humildes. Ver Mateus capítulo 5 versículo 3 e 12. A liderança piedosa é sempre marcada pela humildade. Pedro ensinou da mesma forma: vocês, os mais jovens, sujeitem-se aos mais velhos, revesti-vos todos de humildade uns para com os outros, pois Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que no devido tempo ele vos exalte. 1 Pedro capítulo 5 versículos 5 ao 6. A Bíblia caracteriza consistentemente as pessoas que merecem posições elevadas como aquelas com uma atitude de servidão despretensiosa. Provérbios capítulo 25 versículos 6 e 7, 2 Samuel capítulo 7 versículo 8, 1 Reis capítulo 14 versículo 7, Lucas capítulo 1 versículo 52. Um dia, os discípulos perguntaram a Jesus: quem é o maior no reino dos céus? Mateus capítulo 18 versículo 1. O Senhor respondeu: em verdade vos digo que, a menos que vocês mudem e se tornem como crianças, vocês nunca entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que assumir a posição humilde deste menino é o maior no reino dos céus. Mateus capítulo 18 versículo 3 e 4. Ver também Mateus capítulo 19 versículo 14. A humildade está ligada ao arrependimento e à salvação. Vê em 2 Reis capítulo 22 versículo 19, 2 Crônicas capítulo 7 versículo 14. Jesus Cristo deu-nos o exemplo supremo de submissão humilde e obediente ao Pai. Embora fosse Deus, ele não pensava na igualdade com Deus como algo a que se apegar. Em vez disso, ele abriu mão dos seus privilégios divinos, ele assumiu a humilde posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando ele apareceu em forma humana, ele se humilhou em obediência a Deus e morreu como um criminoso na cruz. Portanto, Deus o elevou ao lugar de maior honra e lhe deu o nome que está acima de todos os outros nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses capítulo 2 versículos 6 e 11. Deus, o Filho, humilhou-se e tornou-se humano. Ele serviu abnegadamente aos outros, sacrificando sua vida para nos salvar. Mateus capítulo 20 versículo 26 ao 28. E Deus o exaltou ao mais alto lugar de honra. Assim como o orgulho precede a destruição, o espírito altivo antes da queda. Provérbios capítulo 16 versículo 18. A humildade vem antes da honra. Provérbios capítulo 15 versículo 33. Os orgulhosos são abatidos, mas Deus exalta os humildes. A verdadeira grandeza aos olhos de Deus é permitir-nos tornar-nos cada vez menores, e ele tornar-se cada vez maior. João capítulo 3 versículo 30. Significa tornar-se como Jesus, que se abaixou para lavar os pés dos discípulos. João capítulo 13 versículo 4 e 17. Deus certamente nos humilhará se tentarmos nos exaltar como fizeram os escribas e fariseus. Mas se nos humilharmos voluntariamente, evitando os holofotes e servindo aos outros, Deus nos exaltará no seu tempo.